Deus colocou no seu coração. E se assim o tempo tiver no culto ainda, tiver uns tempos no culto, estaremos ouvindo outros irmãos ainda louvando a Deus. Mas estaremos ouvindo agora a palavra de Deus. Nosso irmão, pastor Paulo. Amados, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por esta noite em que estamos aqui. Também cumprimento todos aqueles que estão online, estão assistindo. Eu acredito que Deus ele já tem falado com muitos irmãos que estão atentos a este culto e Deus ele tem se revelado ao seu povo através deste trabalho online. Quero agradecer ao pastor Fábio e dar essa liberdade de estar aqui falando de Jesus. Agradeço pela honra, Deus abençoe. E é muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez nesta cidade de Alagoa Grande. Muito bom. Meus queridos, eu quero convidar os amados a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Livro de Êxodo. Nós vamos, assim, fazer uma reflexão bíblica no livro de Êxodo, capítulo 30. Êxodo, capítulo 30, versículo de número 1. Êxodo, capítulo 30, versículo de número 1. Diz assim: e farás um altar para queimar o incenso, de madeira de cetim o farás. Isso aqui é uma ordem de Deus a Moisés. Quando Deus manda Moisés organizar o tabernáculo e os móveis do tabernáculo. Esse diálogo entre Deus e Moisés aqui é justamente para que Moisés ele faça da maneira que Deus quer, da forma que Deus quer. O que me chama a atenção é quando eu leio esse texto bíblico aqui, e Deus ele fala para Moisés da forma que ele quer. Na verdade, Deus ele deu todo o projeto de como seria feito, porque Deus ele faz assim. Deus ele não deixa ninguém confundido. Deus ele deixa os caminhos, a forma correta, do jeito que ele quer. E quando Deus ele diz a Moisés: e farás um altar para queimar o incenso. E esse diálogo é como se Moisés tivesse perguntado: mas eu faço com o quê? Com que madeira? Abrindo aqui um parêntese aqui. E Deus responde assim: de madeira de cetim. Em algumas traduções está dizendo acácia. E o interessante é que Deus ele poderia ter escolhido muitas outras madeiras. Deus ele poderia ter escolhido muitas outras árvores. Moisés também poderia ter questionado: mas meu Senhor, não tem outra madeira? Não tem outra árvore que não seja a acácia? Esta madeira é uma madeira que cresce no deserto. É uma madeira que ela começa torta praticamente e termina torta. Uma madeira ríspida,
No deserto, essa madeira, ela é ninho de formiga. É uma madeira que, se for pela ótica humana, não tem valor, não serve para fazer um móvel. Ela é uma madeira resistente, sim. É uma madeira com durabilidade, sim. Mas se for uma madeira de qualidade para fazer móveis retos, móveis de qualidade, não seria a madeira adequada. Na ótica humana, não é a madeira adequada. Mas quando Moisés recebe essa ordem de Deus, Deus ele sabe o que está fazendo, Deus ele sabe o que ele quer, é Deus que está mandando. Eu imagino dentro do coração de Moisés até pensando, eu vou fazer aqui uma conjectura, e eu vou imaginar Moisés pensando sobre este assunto e sobre esta madeira, e Moisés pensando assim, mas por que Deus quis logo essa madeira? Porque justamente essa, tanta madeira boa, tanta madeira com maior qualidade, e Deus escolheu a madeira acácia, Deus escolheu essa madeira, cetim, que é a mesma madeira. E eu imagino esses questionamentos dentro de Moisés, mas Deus ele é assim. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. E eu imagino agora o lenhador indo para o deserto e indo procurar essa madeira acácia, madeira, árvore solitária, cresce no deserto e está ali, ninguém quer, ninguém tem olhos bons, não, ninguém quer ir lá e escolher ela como madeira de qualidade. Mas Deus ele não faz esse tipo de acepção. Deus ele queria a acácia, Deus ele queria esta madeira, porque dela Deus ia fazer uma obra gloriosa. Eu quero dizer a você que está assistindo e a nós que estamos aqui, que Deus ele é assim. Deus ele escolhe coisas pequenas, pessoas que aparentemente são incapazes, e Deus ele confunde as visões humanas, para que aquilo que parece até errado diante dos homens, mas diante de Deus sairá dali uma obra gloriosa. E eu imagino o lenhador indo buscar esta lenha, esta madeira, colocando o machado nos ombros e indo pelo deserto buscar madeiras tortas para fazer móveis para dentro da casa de Deus. E quando ele vai buscar essa madeira, ele volta com um tronco torto, com um tronco que não tinha muita qualidade. E aí ele entrega ao carpinteiro, e o carpinteiro começa a tirar a casca daquele tronco, começa a colocar na prensa, começa a colocar água para amolecer a madeira e sair apertando, até chegar aonde o carpinteiro quer. E assim não foi diferente conosco. Éramos a acácia rejeitada, árvores do deserto. Não sabíamos quando vinha o dia bom ou o dia mau, mas Deus enviou o Espírito Santo, glória, e nos buscou, nos convencendo do pecado, e nos arrancou do deserto árido do pecado do mundo, e nos trouxe para cá, para a fabricação de um móvel, para ser uma bênção na casa de Deus. Aleluia. E aí eu fico imaginando você e eu recebendo esta visita de Deus, aonde nós estávamos para ser o que somos hoje. E a Bíblia diz aqui que Deus disse: eu quero da acácia, da cetim, madeira de cetim ou acácia, vai depender da tradução. E ele diz assim: você traz ela e você prepara o altar do incenso. Depois de você preparar o altar do incenso, eu quero que você cubra
de ouro por dentro e por fora. Agora eu imagino aquela acácia sem valor humano. Eu imagino aquela acácia que não tinha valor diante das pessoas. Agora ela está sendo trabalhada, preparada para ser uma madeira coberta com ouro por dentro e coberta com ouro por fora. E Deus agora faz com que aquela acácia seja trabalhada e agora tem valor. Eu imagino você que está aí do outro lado, você que está assistindo agora, você se imagina agora e faça uma autorreflexão. Imagina quem você era lá atrás, imagina quem você e imagina o que Deus fez na sua vida hoje. Imagina da maneira que você está agora e o que Deus fez na sua vida. Deus te trouxe, colocou você na prensa, aprumou os teus caminhos, te cobriu com valores por dentro e te cobriu de valores por fora, te encheu do Espírito Santo por dentro e te deu uma vida santa espiritual por fora. É por isso que Deus escolheu as coisas que não têm valor para confundir muitas coisas. É o Deus que está aqui nesta noite e é o Deus que está falando com você nessa noite. Ele te escolheu, acácia de Deus. Tu és uma acácia de Deus. Deus te escolheu. Tu és a acácia que Deus escolheu. Tu és a acácia que o Espírito Santo cortou, tirou os galhos, tirou os ninhos de formiga. Eita, glória a Deus. Sabe, muitas vezes quando nós estamos em situações adversas, jogados, rejeitados pela sociedade, o Espírito de Deus nessa noite está falando com você e está te dizendo: é noite de salvação, é noite da acácia ser arrancada desse deserto de pecado, é noite que o Espírito de Deus te chama e te diz: é tempo de mudança, é tempo de transformação. E Ele escolheu a acácia. E você pode imaginar assim: mas será que Deus me escolheu? Sim, Ele está falando contigo agora, acácia, e está te dizendo assim: foi eu que te cobri com o manto da justiça, foi eu que te enchi do Espírito Santo, foi eu que te chamei pelo teu nome, tu és meu. Não temas, não te preocupes, que Ele vai mudar a situação, que Ele vai mudar a história, Ele vai mudar. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. No livro de Isaías, no capítulo 40, do versículo de número 4, diz que Deus, Ele vai endireitar o que está torcido. Oh, aleluia. Aquilo que está torcido Ele vai alinhar, Ele vai pôr na prensa, Ele vai alinhar. Não te preocupa com o movimento de Deus, não te preocupa com as coisas de Deus. Pode até doer de um lado, doer de outro, mas Ele vai tirar as ferpas e vai alinhar a madeira, alinhar a madeira. Abaraxericamanda, labaracamácia. Isaías 41:10, Ele diz: eu te esforço, eu te ajudo, oh glória, oh glória. Em momentos de dificuldade, em momentos de crise, em momentos de angústia, nós temos um Deus que cuida de nós.
Nós temos um Deus que é de longe, é de perto, é de cima, é de baixo. É um Deus que está em todos os lugares, em todas as áreas. É onipresente, é transcendente, independente da criação. É um Deus imanente que não nos ama porque Ele depende do nosso amor. Ele nos ama porque Ele é independente. É o nosso Deus que está aqui nesta noite e está falando contigo aí. Aleluia, nessa live. Sim, é o nosso Deus. É o Deus que derrama graça. A Bíblia diz que Deus, João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Oh, meus irmãos, eu fui ler a palavra amor no dicionário de português. Aí lá no dicionário de português diz assim, que amor é afeição natural, porque é o dicionário de português. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus é entrega. O amor de Deus não é afeição, o amor de Deus é entrega. E Deus amou de tal maneira que entregou. O que o Senhor quer dizer com isso? Que você também tem que se entregar, porque Deus se entregou por você e te salvou, e te trouxe e te libertou. Quem crê dá glória. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, oh glória, mas tenha a vida eterna. A palavra amor para nós pode ser afeição, mas para Deus é entrega. O amor de Deus é assim, é entrega. E quando ele diz porque Deus amou de tal, essa palavra tal, ela não tem peso, ela não tem altura, ela não tem profundidade, ela não tem largura, ela não tem. A palavra tal, ela é suficiente para buscar o mais terrível pecador em qualquer situação, porque Deus amou de tal maneira. Esse amor, essa palavra tal, ela é suficiente para alcançar teu filho, para alcançar teu marido, para alcançar tua esposa, para alcançar tua casa, para alcançar teu parente. Esse amor de Deus é derramado de tal, incomparável, incompreensível, não tem como medir, não tem como pesar. É o quando Deus ele trouxe a existência, quando Deus ele criou todas as coisas, ele já criou amando o que ele fez. E a Bíblia diz assim: e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E ele não ia perder o que é bom. O diabo tentou arrancar o que era bom, mas viu Deus que era bom. Disse: Deus não ia perder o que era bom. Aí Deus, quando viu que o diabo tentou arrancar, tentou roubar, ele disse: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Era só questão de tempo para que o Salvador, aquele que amou, aqueles que se entregou, era questão de tempo para que ele descesse e trouxesse a redenção da humanidade. Era questão de tempo. E aí Jesus, oh glória, quando ele vem, aí ele se apresenta. Olha, você que está ouvindo, você que está aí do outro lado, você que me ouve, ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará, sairá e achará, oh glória, quem entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem verdejante. Jesus está dizendo: sai daí desse deserto árido, sai daí dessa situação, vem para mim. Eu sou a porta, eu sou o caminho. Ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Outro dia ele disse: eu sou a água da vida, quem beber da água que eu lhe der
fonte a jorrar para a vida eterna. Outro dia ele se apresenta como bom pastor. E aí, pastor Fábio, muitas vezes o crente está chorando e fazendo luto por Jesus. Jesus na cruz do Calvário, ali, a missão não era possível, mas através da morte é possível a redenção, e por causa desta morte nós somos redimidos pela graça de Deus derramada em nossa vida. Glória a Deus. Ele se apresenta como a água da vida, ele se apresenta como o pão vivo descido do céu, ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Ele se apresenta como o Senhor. Ele se apresenta como Deus que é transcendente ao tempo, independente do tempo, o Deus acima de tudo, o Deus acima de todos. Ele se apresenta como o Deus Kairos, o Deus Cronos. Ele se apresenta como o Deus aiônico, que é independente do tempo, um Deus acima da existência. É o Deus que está aqui, acima das estrelas, acima da criação, acima da existência. E se tiver acima dele, está dizendo santo, 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 santo. E quem está embaixo está dizendo santo, santo, santo. E quem está acima está dizendo santo, santo. É o santo, é o Deus santo, é o Deus transcendente, é o Deus criador, é o Deus que está aqui, é o Deus da existência eterna e das gerações eternas. Sim, nós estamos aqui porque Ele fez assim. Ele escolheu a acácia, Ele buscou homens sem valores, mulheres que não tinham valor, Ele buscou jovens que não tinham valor. Certa vez Jesus estava sentado comendo com pecadores. Aí disseram: ele come com pecadores, como é que pode? Aí Jesus olha para eles: olha, quem é que precisa de médico? Os irmãos sabem. Jesus sempre olhou para o pecador com carinho, com atenção. Jesus sempre olhou para a humanidade, sempre tentou uma reconciliação. Como assim? Desde o princípio da humanidade, desde a queda da humanidade, que ele tenta um relacionamento melhor. Eu vou dizer aqui 2 pontos. Ele fez aliança com os homens. E uma certa vez Moisés fazendo aliança, 70 homens, e eles vão comer e beber ali na presença de Deus. E a Bíblia diz assim que Deus olhou para eles, e a Bíblia diz que eles estavam debaixo dos pés do Senhor, que os pés de Deus eram como pedra preciosa, como jaspe, coisa maravilhosa. Eles estavam ali para fazer aliança com Deus. E todas as vezes que os homens tentaram fazer aliança, eles romperam, eles não foram até o fim. Deus disse: vem fazer aliança, mata o cordeiro, degola, vai, pega o bode, deixa correr perdido pelo deserto e levar o pecado de vocês. Vai, pega, abre um pombinho, abre um pássaro, joga aí, pega bolo, queima, joga sangue. E nenhum deles conseguiu. Nenhum deles conseguiu. A Bíblia diz: porque Deus amou, vendo que o homem não tinha condições de chegar pelas suas obras, pelo seu comportamento, pela sua vida na presença de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E Isaías diz que Jesus desceu. Oh glória! De uma virgem nasceria o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Criador. Sim, os sinais. Isaías é o profeta messiânico que apresenta ele no capítulo 7, apresenta ele no capítulo 9, apresenta ele no capítulo 53, apresenta ele praticamente está mostrando o Cristo no seu nascimento, na sua ressurreição e na sua vinda eterna. Apresentou.
E aí quando Jesus vem, João Batista está falando dele. Ele é poderoso, ele está vindo, ele está chegando, ele é mais poderoso do que eu, ele é o Criador, ele é antes de mim. João Batista está apresentando ele. Eu imagino João Batista pregando e dizendo assim: olha, ele é o Cordeiro de Deus, o pecado impregnado. E João Batista apresentando: ele é o Cordeiro que tira o pecado. Ninguém mais conseguiu. Depois que o pecado entrou, o pecado saiu arruinando a vida da humanidade. E aí João Batista está dizendo: o reino de Deus, ele está chegando. O reino de Deus, ele está chegando. Quando de repente ele para e olha assim, e todo mundo, eu acredito, para um pouquinho. Poxa, ele parou. Aí ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, é ele quem tira o pecado. Eu não sou digno de desamarrar ou desatar ou lavar os seus pés. É esse que tira o pecado do mundo. Um homem não teve condições de fazer uma aliança eterna com Deus, mas Jesus, ele desceu. Já que o homem não teve condições de ir até Deus, Deus teve que descer até o homem, e desceu as partes mais baixas. Ele desceu. Olhe para cá, presta atenção. Ele pega uma toalha, coloca, ele desce até os pés dos homens e disse: eu vou lavar os pés de vocês. Porque o homem não conseguiu se manter nos pés de Deus, e ele desceu e veio, e na cruz do Calvário ele disse: está feito, está feito, está feito. A palavra no grego está feito, consumado, é tetelestai. Acabei o serviço, comprei um povo para mim, resgatei a humanidade de volta, acabei o serviço de limpeza, limpei, terminei o trabalho. Tetelestai, está feito, está feito, está feito, está feito, está feito. Sim. Aí alguém disse: o que é que ele está dizendo? Outro disse: ele está delirando. E ele grita: te entrego o meu espírito. E ele termina a obra da redenção. Deus escolheu as coisas pequenas, Deus escolheu as coisas loucas, Deus escolheu as coisas mínimas. Deus, ele viu que nós estávamos andando em escuridão, em trevas densas, e ele mandou a luz perfeita, a luz radiante. Ele não mandou uma luz cintilante, ele mandou a luz eterna, que não se apaga, que não fica vibrando. Ele mandou a luz perfeita, ele mandou Jesus de Nazaré. E por que nós estamos aqui? Porque o amor de Deus foi tão bom e tão suficiente que nos resgatou. Homens perdidos e mulheres perdidas. E você, amigo ouvinte que está aí, que está ouvindo esta reflexão, foi você que Deus escolheu, foi você que Deus chamou, é você que está aí, é você que Deus quer. É a tua vida que Deus quer. Deus te conhece pelo teu nome. Eu não sei, eu não vejo, mas o Deus que vê todas as coisas está indo além da tela desse aparelho de transmissão ao vivo e está dizendo a você que Ele te chamou pelo teu nome. Tu és dele, e Ele viu que é bom, a criação é boa, Ele não quer perder você não. É isso que Jesus está dizendo. Eu quero agradecer a Deus por esta noite, por estar aqui. Que Deus abençoe o pastor Fábio, Deus abençoe os companheiros que estão aqui. Eu me sinto muito privilegiado por estar aqui. Deus abençoe, muito obrigado.
Aleluia. Tem uma canção que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. É só um pedacinho. Tudo Ele fez conforme Ele planejou. Com alegria fez o homem para adorá-lo. Deu-lhe ainda o privilégio de ser igual a Ele e de nada se orgulhou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, aleluia, que é maior